Eu sei que muita gente diz que palavras não machucam, que o tempo cura, que a gente esquece, que no fim tudo passa. Mas essas pessoas nunca ouviram o próprio filho dizer, na frente da família inteira, que você não vale nada. Nunca sentiram o peso de uma frase que destrói em 5 segundos o que você levou uma vida inteira para construir dentro de si mesma. Me chamo Aparecida Novaes de Souza. Tenho 66 anos. E essa história começa num domingo de maio, numa mesa de almoço, onde eu achava que ainda tinha um lugar. Eu tinha acordado cedo naquele dia, como fazia todo domingo, 6 da manhã, com o primeiro clarão de sol entrando pela fresta da cortina do meu quarto. Meu apartamento é pequeno, 2 quartos no centro de Jundiaí, mas eu gosto dele. Gosto do silêncio da manhã, do barulho do café passando no coador de pano, do cheiro que toma conta da cozinha e me lembra da minha mãe, Dona Zilda, uma mulher que nunca aprendeu a ler uma palavra sequer, mas que me ensinou a frase mais importante da minha vida. Minha filha, conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Eu levei essa frase comigo como quem leva uma oração dentro do bolso. E foi ela que me salvou em cada esquina que a vida tentou me derrubar. Mas naquela manhã de domingo, eu não estava pensando em nada disso. Eu estava pensando no almoço, no frango assado que ia temperar com alho, limão e ervas finas, do jeito que Ricardo gostava desde criança. Na farofa com bacon que eu fazia de olhos fechados, no arroz soltinho, no feijão bem temperado, na salada com tomate e cebola roxa que eu mesma ia cortar fininho. Eu sempre caprichava nos domingos. Não porque me pedissem, mas porque aquele almoço na casa do Ricardo era o único momento da semana em que eu me sentia parte de alguma coisa. O único momento em que eu não era apenas uma mulher de 66 anos morando sozinha num apartamento silencioso. Era mãe, era avó, era alguém. Cheguei na casa do Ricardo por volta das 10 da manhã, com 2 sacolas pesadas de feira e o coração leve de quem ainda acredita que cozinhar com amor é uma forma de ser amada de volta. Peguei 2 ônibus para chegar até lá, como fazia todo domingo. 40 minutos de viagem, balançando com as sacolas no colo. Mas eu nunca reclamei. Nunca pedi para alguém me buscar. Nunca sugeri que o almoço fosse no meu apartamento, que era mais perto de tudo. Porque eu sabia, no fundo, que se eu dificultasse qualquer coisa, as visitas acabariam. E eu não podia perder aquele fio, por mais fino que fosse, que ainda me ligava ao meu filho e aos meus netos. A casa deles é bonita, num bairro bom, com jardim na frente e garagem para 2 carros. Ricardo se orgulha muito daquela casa. Gosta de falar sobre o bairro, sobre o condomínio, sobre a valorização do imóvel. Ele sempre foi assim, desde menino, gostava de mostrar o que conquistou. E eu, sinceramente, sempre tive orgulho dele por isso. Mesmo quando esse orgulho vinha misturado com algo amargo, que eu preferia não nomear. Fernanda, minha nora, me recebeu na porta com aquele sorriso que eu já conhecia. Um sorriso educado demais para ser verdadeiro. Curto demais para ser carinhoso. Ela me cumprimentou com um beijo no rosto que mal encostou na minha pele e disse, enquanto voltava para a sala: "Ah, Dona Aparecida, a senhora trouxe comida de novo? Eu já tinha encomendado umas coisas de um restaurante, mas tudo bem, pode colocar aí na cozinha." Eu engoli o comentário, como engolia todos os outros, e fui para a cozinha. Enquanto eu temperava o frango, ouvi a voz da pequena Valentina me chamando. 6 anos, olhos enormes, cabelo cacheado, sorriso que iluminava qualquer cômodo. Ela veio correndo e se pendurou na minha perna. Vovó, você trouxe aquele bolo de fubá?" Eu abaixei, olhei nos olhos dela e disse que dessa vez tinha trazido brigadeiro. O rosto dela se abriu inteiro. Valentina era meu pedacinho de alegria naquela casa. Ela e Gustavo, meu neto mais velho de 14 anos, que era mais calado, mais observador, mas que sempre me dava um abraço apertado quando ninguém estava olhando. Aqueles 2 eram o motivo pelo qual eu ainda ia àquela casa todo domingo. Não era por Ricardo, não era por Fernanda, era por eles. O almoço começou por volta do 12:00. A mesa estava arrumada, a comida servida, todo mundo sentado. Ricardo na cabeceira, Fernanda ao lado dele, Gustavo e Valentina de um lado, eu do outro. Era sempre assim. Eu sempre ficava no lugar mais afastado, como se fosse uma convidada, e não a mãe do dono da casa. Mas eu já tinha me acostumado.
Ou pelo menos achava que tinha. A conversa era a de sempre. Ricardo falando sobre o trabalho, sobre a empresa, sobre metas e reuniões e projeções. Fernanda concordando com tudo, acrescentando comentários sobre como o marido estava se destacando, como o diretor tinha elogiado ele na última apresentação. Eu ouvia em silêncio, comendo devagar, sorrindo quando achava que devia sorrir. E então aconteceu. Ricardo estava mexendo no celular entre uma garfada e outra quando uma notícia apareceu. Algo sobre uma grande fusão no setor de transportes e logística. Ele mostrou para Fernanda, comentou algo sobre como isso podia afetar o mercado. E eu, sem pensar muito, fiz o que sempre fiz com naturalidade. Eu comentei. Disse algo que me pareceu simples, óbvio até. Fusões nesse setor são complicadas por causa da regulamentação tributária entre estados. Dependendo da estrutura, pode ser mais risco do que ganho. O silêncio que veio foi imediato. Fernanda franziu a testa, como se eu tivesse falado em outro idioma. Ricardo parou de mastigar. Colocou o garfo devagar na mesa. Me olhou com aquele olhar que eu já conhecia. O olhar de quem acha que você está falando demais, que está se metendo onde não devia, que está fingindo saber mais do que sabe. Mas dessa vez, ele não apenas olhou. Dessa vez, ele bateu os talheres na mesa. Forte, fazendo o copo de Valentina tremer. E disse, alto, olhando diretamente nos meus olhos, sem nenhum pudor, sem nenhuma consideração. Para de fingir que é importante, mãe. Você é só uma velha aposentada. Não entende nada do mundo real. Para de falar de coisas que você não sabe. A mesa inteira congelou. Fernanda abaixou os olhos para o prato. Não me defendeu. Não disse uma palavra. Gustavo ficou paralisado. O garfo suspenso no ar, os olhos arregalados como os de um menino que acaba de ver algo que não deveria ter visto. E Valentina, minha Valentina, me olhou com aqueles olhos enormes, inocentes, confusos, como se estivesse perguntando em silêncio. Vovó, o que o papai fez? Eu fiquei ali, sentada, com as duas mãos apoiadas na borda da mesa. Meus dedos estavam frios. Minha respiração estava calma. E eu sentia algo que é difícil de explicar para quem nunca passou por isso. Não foi dor. Dor eu já conhecia. Já tinha sentido tantas vezes na vida que quase era uma companheira antiga, dessas que aparecem sem avisar e ficam até cansar. Não foi raiva, porque raiva é quente, e o que eu senti era frio. Era uma clareza gelada, nítida, absoluta. Como quando você está num quarto escuro há anos e alguém acende a luz de repente, e você vê tudo, cada detalhe, cada mancha na parede, cada rachadura no teto, e percebe que aquele quarto sempre foi assim, que você é que estava no escuro por escolha própria. Naquele momento, sentada naquela mesa, com o eco das palavras do meu filho ainda vibrando no ar, eu enxerguei a verdade com uma nitidez que quase doía. Eu não era amada naquela mesa. Eu era tolerada. E entre ser amada e ser tolerada, existe um abismo que nenhum frango assado, nenhuma farofa com bacon, nenhum domingo de dedicação consegue preencher. Eu olhei para o meu prato. Olhei para as mãos que tinham passado a manhã inteira cozinhando. Mãos que já carregaram peso, que já assinaram contratos, que já viraram a página de livros contábeis até de madrugada, que já seguraram a mão de um menino de 9 anos quando o pai dele sumiu do mapa. Essas mãos, e uma calma estranha tomou conta de mim. Peguei o guardanapo do meu colo. Limpei a boca devagar, com cuidado, com o mesmo gesto que minha mãe usava, que a mãe dela usava. Dobrei o guardanapo e coloquei ao lado do prato. Juntei os talheres lado a lado, com a lâmina da faca virada para dentro, como se estivesse fechando um capítulo de um livro que não queria mais ler. E levantei. Ninguém disse nada. Ricardo me olhou com uma expressão que misturava surpresa e irritação, como se não esperasse que eu fosse reagir de qualquer forma. Fernanda continuou olhando para o prato. Gustavo me acompanhou com os olhos, e eu vi algo ali, algo que parecia um pedido de desculpas silencioso. Caminhei até a entrada sem pressa, sem correr, sem arrastar os pés. Peguei minha bolsa no gancho, aquela bolsa de couro marrom que Fernanda já tinha dito mais de uma vez que era de outra época. Coloquei no ombro, abri a porta, senti o sol da tarde no rosto,
aquele sol de maio que ainda esquenta, mas já avisa que o frio está chegando. E saí. Ninguém me seguiu, ninguém me chamou. Ninguém levantou daquela mesa para dizer: mãe, espera, ou vovó, fica. O som que eu ouvi quando a porta se fechou atrás de mim foi o mais solitário e, ao mesmo tempo, o mais libertador da minha vida. Era o som de um ciclo se encerrando, de uma mulher que finalmente cansou de pedir permissão para existir. Caminhei pela calçada em direção ao ponto de ônibus. O bairro era silencioso, aquele silêncio de domingo à tarde em cidade do interior, com cheiro de churrasqueira ao longe e som de televisão passando o jogo. Meus passos eram firmes, mas meu peito estava apertado. Não de tristeza, não de arrependimento, de algo que eu só fui entender mais tarde. Era o peso de 30 anos de silêncio finalmente encontrando uma saída. Sentei no banco do ponto de ônibus e fiquei olhando para a rua vazia. Um cachorro atravessou a esquina devagar. Uma criança riu em algum quintal. E ali, naquele banco de concreto, debaixo daquele sol de fim de tarde, eu peguei meu celular e escrevi uma mensagem. Uma mensagem curta, de uma linha, para uma pessoa que eu não procurava havia meses. Digitei com calma, conferi cada palavra e apertei enviar. Eduardo, preciso de uma reunião extraordinária do conselho. Amanhã. A resposta veio em menos de 1 minuto. Marcado, dona Aparecida, 8 horas. Guardei o celular na bolsa. O ônibus apareceu na esquina. Entrei, sentei na janela, e enquanto a cidade passava lá fora, eu senti algo que não sentia havia muito, muito tempo. Não era alívio, não era paz, era poder. O poder de quem finalmente decide que não vai mais se diminuir para caber no espaço que os outros reservaram para ela. Porque o que meu filho não sabia, o que ninguém naquela mesa sabia, o que ninguém naquela cidade inteira suspeitava, é que aquela velha aposentada que ele acabou de humilhar na frente dos próprios filhos não era apenas Aparecida, a mãe que cozinhava no domingo. Era Aparecida Novaes de Souza, sócia fundadora e membro do Conselho de Administração do Grupo Monteiro em Novaes, uma das maiores holdings de logística do interior de São Paulo. A mesma empresa onde meu filho trabalhava havia 7 anos como gerente de operações. A mesma empresa que tinha minha foto na parede da sala de diretoria. E ele estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. O ônibus seguiu pela avenida principal e eu encostei a cabeça no vidro da janela. Do lado de fora, as luzes da cidade começavam a se acender uma por uma, como se o mundo estivesse despertando. E pela primeira vez em muitos anos, eu tive a certeza de que eu também estava. Vocês devem estar se perguntando como eu cheguei até aqui. Como uma mulher de 66 anos, que o próprio filho chama de velha aposentada, acabou sendo sócia fundadora de uma das maiores holdings de logística do interior de São Paulo. A verdade é que essa história não começa naquele almoço de domingo. Ela começa muito antes. Começa no dia em que eu aprendi que nesse mundo, mulher que não tem ninguém precisa se tornar o próprio alicerce. Eu tinha 36 anos quando Ademar foi embora. Ricardo tinha 9. Era uma terça-feira de março, daquelas tardes cinzentas que parecem carregar o peso do que está por vir. Eu estava na cozinha terminando de lavar a louça do almoço quando ouvi o barulho da mala sendo arrastada pelo corredor. Sequei as mãos no pano de prato e fui ver o que estava acontecendo. Ademar estava no quarto, enfiando roupas numa mala com aquela pressa de quem já tomou uma decisão e não quer dar tempo para ninguém discutir. Perguntei o que estava fazendo. Ele nem me olhou. Disse que precisava de espaço, que não estava feliz, que a vida dele não podia ser só aquilo. Só aquilo. Como se a nossa família, a nossa casa, o nosso filho fossem um peso que ele estava cansado de carregar. Eu tentei conversar. Perguntei se havia outra pessoa, se era algo que a gente podia resolver juntos, se ele tinha pensado no Ricardo. Ele parou, me olhou por cima da mala aberta e disse uma frase que eu carrego até hoje como uma cicatriz. Aparecida, você é uma boa mulher, mas eu quero mais do que isso. Fechou a mala, passou pelo corredor, pegou a chave do carro e saiu pela porta. Ricardo estava no quarto dele, fazendo lição de casa, e nem ouviu. Eu fiquei parada na sala, com o pano de prato ainda na mão, ouvindo o motor do carro se afastar até virar silêncio. Nos dias seguintes, tentei ligar. Mandei recados por conhecidos.
Ninguém sabia onde ele estava, ou pelo menos fingiam não saber. 2 semanas depois, descobri por uma vizinha que ele estava morando com uma mulher mais nova, num bairro do outro lado da cidade. Eu não chorei quando soube. Acho que já tinha chorado tudo que podia nas noites anteriores. O mais difícil foi explicar para o Ricardo. Ele chegou do colégio numa sexta-feira e perguntou por que o pai não estava em casa. Eu sentei na cama dele, passei a mão no cabelo dele e disse que o pai tinha precisado fazer uma viagem longa. Ele me olhou com aqueles olhos de criança que entendem mais do que a gente imagina e perguntou: "Ele vai voltar, mãe?" Eu respondi que não sabia. Foi a primeira vez que fui completamente honesta com meu filho. E foi a última vez que ele chorou na minha frente por causa do pai. Ademar nunca mandou 1 centavo. Nunca ligou no aniversário do Ricardo. Nunca apareceu numa reunião de escola, numa formatura, num Natal. Simplesmente nos apagou da vida dele, como se a gente fosse um rascunho que ele decidiu jogar fora para começar uma página limpa. Anos depois, ouvi dizer que ele tinha ido para o Mato Grosso, depois para Goiás, vivendo de bico em bico. Nunca mais tive notícias concretas, e com o tempo, parei de procurar. Mas a realidade que ele deixou para trás era brutal. Eu estava com a faculdade de contabilidade incompleta, tinha largado no 3º ano quando engravidei do Ricardo, porque Ademar insistiu que eu ficasse em casa cuidando do bebê. A casa era alugada, e o dono já estava cobrando os meses atrasados. Eu tinha um filho para alimentar, contas acumulando e nenhuma experiência profissional formal. As primeiras semanas foram as piores. Eu acordava de madrugada com uma sensação de aperto no peito que parecia não ter fim. Olhava para o Ricardo dormindo e pensava: se eu desmoronar agora, ele desmorona junto. E era esse pensamento, somente esse, que me fazia levantar da cama todo dia. Não era coragem, era necessidade. Era o instinto de uma mãe que sabe que não existe a opção de desistir. Consegui uns bicos dando aula particular de matemática para crianças do bairro. Cobrava pouco porque não podia cobrar mais. Fazia faxina às sextas-feiras na casa de uma senhora que morava na avenida principal. Costurava barra de calça para uma loja de roupas do centro. Qualquer coisa que pagasse alguma coisa, eu fazia. Ricardo nunca soube de metade do que eu fiz naquela época. Eu escondia o cansaço como quem esconde uma ferida debaixo da manga. Foi numa dessas manhãs que eu vi o anúncio no jornal. Quem lembra de procurar emprego em jornal? Pois eu lembro. Transportador em Jundiaí busca auxiliar administrativo, experiência com notas fiscais e organização financeira. Eu não tinha experiência formal, mas tinha 3 anos de contabilidade na cabeça e uma vontade de vencer que não cabia dentro de mim. Coloquei minha melhor roupa, peguei o ônibus com o Ricardo no colo porque não tinha com quem deixar e fui até lá. A transportadora ficava num galpão no bairro industrial de Jundiaí. Cheiro de óleo diesel, poeira de estrada, barulho de caminhão dando ré. Na entrada, uma salinha com uma mesa cheia de papéis empilhados, notas fiscais amassadas e um computador que parecia mais velho que eu. E atrás daquela mesa, um senhor de uns 60 anos, baixo, careca, com óculos de grau grosso e um sorriso que parecia estar sempre pronto para aparecer. Otávio Monteiro. Seu Monteiro. Ele olhou para mim, olhou para o Ricardo sentado no meu colo e perguntou se eu estava ali pela vaga. Eu disse que sim. Ele perguntou se eu tinha experiência. Eu disse que tinha 3 anos de contabilidade incompleta e uma vida inteira de organização doméstica. Ele riu. Não de deboche, mas daquele riso de quem reconhece sinceridade. Olhou de novo para o Ricardo, que estava quietinho no meu colo com um caderninho de desenho, e disse: "A senhora pode trazer o menino quando precisar. Aqui a gente se vira." E me contratou ali mesmo, naquela hora, com um aperto de mão que mudou minha vida para sempre. O salário era pouco. Mal dava para cobrir o aluguel e a feira. Mas eu não estava ali pelo salário, eu estava ali pela chance. E seu Monteiro, sem saber, me deu a chance que ninguém mais no mundo tinha me dado. Nos primeiros meses, eu só organizava papéis, notas fiscais, recibos, comprovantes de entrega. Mas minha cabeça não parava. Eu via os números passando pelas minhas mãos e começava a enxergar padrões. Rotas que custavam mais do que deviam. Fornecedores que cobravam acima do mercado. Clientes que atrasavam pagamento e ninguém cobrava. Eu anotava tudo num caderninho.
O mesmo caderninho onde o Ricardo desenhava do outro lado das páginas. Um dia, criei coragem e mostrei minhas anotações para seu Monteiro. Ele colocou os óculos na ponta do nariz, leu tudo em silêncio e depois me olhou por cima dos óculos e disse: Dona Aparecida, a senhora sabe que me mostrou aqui uma economia de quase 20 mil reais por mês? Eu não sabia o valor exato. Só sabia que os números não estavam certos. Ele ficou me olhando por um tempo longo, daquele jeito que as pessoas olham quando estão reavaliando tudo o que pensavam sobre alguém. A partir daquele dia, tudo mudou. Seu Monteiro me chamou para as reuniões. Primeiro eu só ouvia. Depois ele pedia minha opinião. Depois ele não fechava mais nenhum contrato sem me consultar. Eu estudava à noite, depois que o Ricardo dormia. Comprei livros de contabilidade usados no sebo. Fiz cursos gratuitos na biblioteca municipal. Aprendi sozinha o que a faculdade não teve tempo de me ensinar. E cada coisa que eu aprendia, eu aplicava na transportadora no dia seguinte. Em 5 anos, a transportadora triplicou de tamanho. Seu Monteiro abriu uma segunda empresa, depois uma terceira. E eu estava em todas elas, nos bastidores, invisível para o mundo, mas essencial para cada decisão que era tomada. Quando ele me ofereceu sociedade, eu chorei. Não de alegria, embora tivesse alegria. Chorei porque alguém, pela primeira vez desde que minha mãe tinha partido, olhou para mim e disse: Você tem valor. Assinamos o contrato social num cartório do centro de Jundiaí, Grupo Monteiro, em Novais. Quando vi meu sobrenome ali, impresso naquele papel com carimbo e tudo, minhas mãos tremiam. Não de medo, de orgulho, de uma emoção que eu não consigo colocar em palavras nem hoje, tantos anos depois. Era como se Dona Zilda estivesse ali do meu lado, me dizendo baixinho: Viu, minha filha? Eu te disse que conhecimento ninguém tira. Mas eu tomei uma decisão naquele dia que definiu tudo o que veio depois. Eu não contei para ninguém. Não contei para o Ricardo, que naquela altura já era adolescente e estava ocupado demais com os próprios problemas para prestar atenção no que a mãe fazia. Não contei para os vizinhos, para os parentes distantes, para ninguém. Continuei vivendo no mesmo apartamento modesto. Continuei pegando ônibus. Continuei usando as mesmas roupas simples. E vocês devem estar se perguntando: por quê? Por que esconder algo assim? Porque eu aprendi na pele o que acontece quando as pessoas sabem o que você tem. Quando Ademar foi embora, os poucos parentes que tínhamos sumiram junto. Quando eu estava sem dinheiro, ninguém apareceu para ajudar. Quando eu precisava de alguém para ficar com o Ricardo enquanto trabalhava, ninguém se ofereceu. Mas eu sabia, eu tinha certeza, que no momento em que soubessem que eu tinha dinheiro, voltariam, com sorrisos, com favores, com pedidos disfarçados de carinho. E eu me recusei a dar essa satisfação para qualquer um. Além disso, eu queria proteger o Ricardo. Queria que ele conquistasse as coisas por mérito, não por ser filho da dona. Queria que ele aprendesse a batalhar, a suar, a valorizar cada centavo que ganhasse. E funcionou. Ricardo se formou em administração, conseguiu emprego por conta própria, e quando uma vaga abriu no Grupo Monteiro, em Novais, ele se candidatou sem saber que o sobrenome da mãe estava na fachada. Ele foi contratado, passou pelas etapas normais, começou de baixo. Eu acompanhei de longe pelo conselho cada passo que ele dava, cada promoção, cada avaliação de desempenho, cada elogio que recebia, e eu sentia orgulho, um orgulho enorme, silencioso, que eu guardava para mim como guardava tudo o mais. O que eu não esperava era que, à medida que ele subisse na empresa, ele descesse dentro de casa. A cada promoção que recebia, a cada aumento de salário, a cada metro quadrado a mais na casa nova, Ricardo ia ficando mais distante, mais impaciente, mais envergonhado da mãe que pegava ônibus, que morava num apartamento pequeno, que não tinha conversa para os jantares importantes. E Fernanda alimentava isso. Cada comentário dela era uma semente plantada no orgulho do meu filho. Sua mãe não tem o que vestir para esse evento. Sua mãe não entende esse assunto. Sua mãe está ficando lenta. E Ricardo, em vez de me defender, concordava. Ou pior, ficava em silêncio. E esse silêncio, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o silêncio de quem deveria te proteger machuca mais do que qualquer grito. Eu aguentei. Aguentei por anos. Aguentei porque achava que era o preço de ter meu filho por perto.
Porque já tinham me abandonado uma vez, o Ademar, e eu sabia como doía ficar sozinha. Então escolhi me diminuir. Escolhi ser menos para não perder o pouco que ainda tinha. Até aquele domingo. Até aquela frase. Até aquele momento em que meu filho olhou nos meus olhos e me chamou de insignificante. Ele não sabia, mas naquela frase ele não me quebrou. Ele me libertou. Porque a mulher que saiu daquela casa naquele domingo não era mais a mãe que aceitava qualquer coisa para não ficar sozinha. Era a mulher que tinha construído um império em silêncio e que finalmente tinha um motivo para deixar o silêncio falar. Eu preciso que vocês entendam uma coisa antes de eu continuar. Quando eu digo que me tornei invisível, não estou falando de uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Não é como apagar uma luz. É como o sol se pondo. Vai escurecendo devagar, tão devagar que você nem percebe que já anoiteceu. E quando se dá conta, está no escuro há tanto tempo que já esqueceu como era a claridade. Ricardo trabalhou em 3 empresas diferentes antes de chegar ao Grupo Monteiro em Novais. Passou por uma distribuidora em Campinas, uma importadora em Sorocaba e uma empresa de alimentos em São Paulo. Em cada uma, ficou 2, 3 anos. Aprendeu, cresceu, fez contatos. Quando surgiu a vaga no grupo, há 7 anos, ele se candidatou atraído pela reputação da empresa no mercado. Nunca passou pela cabeça dele que aquele Novais, no nome da holding, tinha qualquer relação com a mãe que pegava ônibus. Para ele, Novais era só um sobrenome comum, como Santos ou Oliveira. Eu acompanhei a contratação dele pelo conselho. Quando o nome apareceu na lista de aprovados para a vaga de analista de logística, meu coração disparou, mas não disse uma palavra. Seu Monteiro, que nessa altura já estava se afastando da operação por causa da saúde e deixando o comando para o filho Eduardo, sabia do parentesco. Ele era o único. Olhou para mim naquela reunião, com aquele olhar por cima dos óculos que eu conhecia tão bem, e perguntou baixinho: "Tem certeza de Aparecida?" Eu respondi: "Ele entra pelo mérito dele ou não entra?" Seu Monteiro assentiu com a cabeça e nunca mais tocou no assunto. Ricardo entrou, fez seu trabalho, subiu de cargo, de analista para coordenador, de coordenador para gerente. Eu assistia de longe pelos relatórios que chegavam ao conselho e sentia orgulho. Mas em casa, nas visitas de domingo, nas ligações que ficavam cada vez mais raras e mais curtas, eu via meu filho se transformar em alguém que eu mal reconhecia. O primeiro sinal claro veio na confraternização de fim de ano da empresa, há 4 anos. O Grupo Monteiro em Novais sempre fez festas de confraternização generosas. Alugava um espaço bonito, contratava buffet, banda ao vivo, tudo caprichado. Funcionários podiam levar cônjuge e família. Eu nunca tinha ido a uma. Nos anos anteriores, eu mesma preferia não ir, para não arriscar que alguém do conselho me reconhecesse e criasse uma situação constrangedora para o Ricardo. Mas naquele ano, Valentina tinha acabado de nascer. Eu queria ir, queria celebrar com a família, queria me sentir parte daquilo tudo, nem que fosse por uma noite. Liguei para o Ricardo numa quarta-feira à noite e perguntei, tentando soar casual, se eu podia ir junto com eles na confraternização. O silêncio do outro lado da linha durou 3 segundos. 3 segundos que disseram mais do que qualquer resposta. Então, ouvi a voz de Fernanda ao fundo, murmurando algo que não conseguia entender. Ricardo pigarreou e disse: "Mãe, é que assim vai ser um evento mais corporativo, sabe? Muita gente da diretoria, clientes importantes. Acho que não é muito o seu ambiente. Vai ter música alta, barulho, gente falando de negócios. A senhora não ia se sentir confortável." Não ia me sentir confortável. Na confraternização da minha própria empresa. Da empresa que eu ajudei a construir tijolo por tijolo. Da empresa cujo nome carrega meu sobrenome. Eu não ia me sentir confortável. Eu respirei fundo, apertei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos e disse apenas: "Tudo bem, filho, vocês se divirtam." Desliguei, coloquei o celular na mesa da cozinha e fiquei olhando para a parede por um tempo que não sei medir. Naquela noite de sábado, enquanto meu filho brindava num salão decorado com o logo do Grupo Monteiro em Novais, eu estava no meu apartamento, assistindo reprise de novela, com um prato de sopa no colo e o silêncio como companhia.
Eu lembro que olhei para o relógio às 11 da noite e pensei, a essa hora eles devem estar dançando. E senti uma vontade tão grande de chorar que tive que morder o lábio para segurar. Mas eu não chorei, porque chorar naquela altura já não resolvia mais nada. Depois desse episódio, os comentários de Fernanda foram ficando mais frequentes e mais afiados. Ela tinha um talento especial para dizer coisas que machucavam embaladas em embrulho de preocupação. Sempre com aquele tom de voz suave, aquele sorriso de quem está só tentando ajudar. Num almoço de domingo, ela olhou para mim e disse na frente de todo mundo: Dona Aparecida, a senhora não acha que está ficando meio lenta? Outro dia, a senhora esqueceu uma panela no fogo. Será que não seria bom ter alguém morando com a senhora, uma companhia? Ricardo concordou com a cabeça, como se a esposa estivesse dizendo a coisa mais sensata do mundo. Gustavo abaixou os olhos. Ele sempre abaixava os olhos quando a mãe falava assim de mim. Outra vez, eu estava usando minha bolsa de couro marrom, aquela que comprei há muitos anos, mas que cuidava com carinho porque era resistente e bonita. Fernanda olhou, deu uma risadinha e comentou para Ricardo, como se eu não estivesse ali. Amor, a gente devia dar uma bolsa nova para sua mãe de Natal. Essa aí é de outra época. Ricardo deu de ombros e mudou de assunto. Eu apertei a alça da bolsa e continuei andando. Mas por dentro, algo estava rachando. O episódio que mais me marcou, porém, aconteceu num jantar de sexta-feira, há pouco mais de um ano. Eu tinha ido jantar na casa deles porque Valentina tinha insistido. Ricardo estava empolgado, falando sobre um projeto de expansão do grupo. Ele explicava para Fernanda sobre as novas rotas de distribuição, sobre os custos operacionais, sobre os desafios logísticos. E eu, sem pensar, sem calcular, fiz o que fazia naturalmente quando ouvia números que não fechavam. Eu disse com toda a naturalidade do mundo: Filho, cuidado com a expansão sem reforçar a operação primeiro. Se você abre rotas novas sem garantir a base logística, o custo por entrega sobe em vez de descer. Ricardo parou de falar. Me olhou com aquele olhar que misturava irritação e condescendência, como quem olha para uma criança que se mete em conversa de adulto. E disse, devagar, como se estivesse explicando algo para alguém muito lento: Mãe, com todo respeito, você não entende como funciona uma empresa desse porte. Logística não é só caminhão e nota fiscal. Tem planejamento estratégico, tem análise de mercado, tem coisas que não são da sua área. Fernanda deu uma risadinha. Aquela risadinha curta que ela dava quando se divertia com algo que não queria admitir que achava engraçado. Valentina estava brincando na sala e não ouviu. Gustavo estava no quarto. Éramos só nós três naquela mesa. Eu olhei para o meu filho. Olhei para aquele homem de 39 anos que estava me ensinando que logística não era caminhão e nota fiscal. E quase abri a boca. Quase disse: Meu filho, eu montei a estrutura logística dessa empresa inteira. Eu negociei os primeiros contratos quando você ainda usava aparelho nos dentes. Eu sou o Novaes do nome que está na fachada do prédio onde você trabalha todo dia. Mas não disse. Engoli as palavras com um gole de suco, sorri e mudei de assunto. Porque se eu revelasse a verdade por raiva, ela perderia o peso. A verdade precisa ser dita no momento certo, pelo motivo certo. E aquele não era o momento. Mas teve uma noite, há uns 3 anos, que o destino quase fez o trabalho por mim. Ricardo estava jantando em casa, folheando uns documentos do trabalho, enquanto esperava a comida ficar pronta. Eu estava sentada na ponta da mesa, tomando minha sopa em silêncio, como fazia sempre. De repente ele franziu a testa, aproximou o papel dos olhos e disse para Fernanda: Que estranho! Apareceu o nome Novaes num documento antigo do Conselho de Fundação. Nunca tinha reparado. Novaes. Será que é parente de alguém? Meu coração disparou tão forte que eu tive certeza de que eles iam ouvir. Minha mão apertou a colher com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mas meu rosto não se moveu. 60 e tantos anos de prática me ensinaram a manter a calma quando tudo dentro de mim está gritando. Fernanda olhou por cima do ombro, leu o documento de relance e riu. Uma gargalhada rápida, descartável, cruel, e disse: Amor, imagina, Novaes é o sobrenome mais comum do Brasil.
Imagina se fosse sua mãe no conselho de uma empresa desse tamanho. E os dois riram. Riram juntos, na minha frente, a menos de 1 metro de distância de mim. Eu terminei minha sopa. Levantei, lavei meu prato na pia, sequei as mãos no pano de prato e disse boa noite. Fui para o quarto de hóspedes onde eu ficava quando jantava tarde demais para voltar sozinha e fechei a porta. Sentei na cama, no escuro, e fiquei ali por um tempo que não sei calcular. Eu não chorei de tristeza naquela noite. Chorei de solidão. Da solidão de estar cercada de pessoas que não fazem a menor ideia de quem você é e que não se importam o suficiente para descobrir. Vocês sabem qual é a pior forma de desrespeito? Não é o grito, não é o insulto, é a indiferença. É alguém olhar para você e não ver nada. É ser transparente, como um vidro que as pessoas atravessam com os olhos sem nem perceber que está ali. Era assim que eu me sentia naquela casa. Uma presença sem peso, uma sombra que não fazia falta quando desaparecia. E foram esses momentos, todas essas noites, todas essas risadas, todos esses olhares de condescendência, que construíram a mulher que levantou daquela mesa de almoço naquele domingo de maio. Cada desrespeito foi uma camada. Cada silêncio que eu engoli foi um tijolo. E quando Ricardo bateu os talheres naquela mesa e me chamou de velha aposentada, ele não sabia que estava falando com uma parede inteira de dor acumulada, e que aquela parede finalmente tinha rachado. Na segunda-feira de manhã, acordei às 5 horas, tomei banho, vesti uma roupa que guardava no fundo do armário, um conjunto discreto mas bem cortado, de quando eu ia às reuniões do conselho. Olhei no espelho e vi uma mulher que eu quase não reconhecia, não por causa da roupa, mas por causa dos olhos. Tinha algo diferente neles, uma determinação que eu não via ali havia anos. Peguei minha bolsa, a de couro marrom, porque era a minha bolsa, e eu não ia trocar por causa da opinião de ninguém. Saí do apartamento, chamei um táxi e dei o endereço que eu conhecia melhor do que qualquer outro naquela cidade, a sede do Grupo Monteiro em Novaes, minha empresa. O lugar que eu ajudei a construir quando não era nada além de um galpão com cheiro de diesel e uma pilha de notas fiscais amassadas. Quando o táxi parou na frente do prédio, eu olhei para a fachada. O logo enorme, as letras douradas, o nome que eu tinha visto nascer, Monteiro a Novaes. Respirei fundo. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Eu não estava ali por raiva. Não estava ali para dar uma lição em ninguém. Eu estava ali porque, depois de 30 anos construindo aquele lugar em silêncio, era hora de tomar a decisão mais importante da minha vida. Entrei pela porta principal. O porteiro me reconheceu e abriu o caminho com um aceno respeitoso. Atravessei o saguão, passei pela recepção e caminhei pelo corredor que levava à sala do conselho. O mesmo corredor onde, 3 andares abaixo, meu filho sentava na mesa dele sem fazer ideia de que a mãe dele estava no topo daquele edifício. Eduardo já estava me esperando. Quando entrei na sala, ele se levantou, veio ao meu encontro e me abraçou, daquele jeito firme e carinhoso que o pai dele tinha. Olhou nos meus olhos e disse: "Dona Aparecida, o que houve? A senhora nunca pede reunião de emergência." Eu sentei na minha cadeira, a mesma cadeira que eu ocupava há 2 décadas. Olhei para a parede onde minha foto estava pendurada ao lado da de seu Monteiro e dos outros membros do conselho, e disse com uma voz que saiu mais firme do que eu esperava: "Eduardo, eu preciso te contar uma coisa, e depois nós precisamos tomar uma decisão." O que aconteceu naquela sala mudou tudo. E o que aconteceu depois, quando meu filho foi chamado àquela mesma sala, naquela mesma tarde, mudou a vida dele para sempre. E foi assim que tudo começou a mudar. A sala do conselho do Grupo Monteiro em Novaes fica no 4º andar do prédio principal. É uma sala ampla, com uma mesa de madeira escura no centro, cadeiras de couro, janelas grandes que dão para a avenida. Numa das paredes, uma fileira de fotos emolduradas. Seu Monteiro no centro, com aquele sorriso discreto de quem construiu algo do zero. Ao lado dele, os rostos dos outros fundadores e conselheiros. E entre eles, uma mulher de cabelos grisalhos, olhar sereno, sorriso contido. Eu, Aparecida Novaes de Souza. A foto foi tirada há 15 anos, numa cerimônia de comemoração dos 10 anos da holding. Eu estava de blazer escuro, com um broche pequeno que tinha sido da minha mãe. Naquela foto,
eu parecia o que eu era, uma mulher que tinha construído algo grandioso. Mas ali fora, no mundo, eu continuava sendo o que todos achavam que eu era. Ninguém. Eduardo me ouviu em silêncio naquela manhã de segunda-feira. Contei tudo. Não sobre a empresa, porque ele já sabia da minha história ali dentro. Contei sobre o almoço de domingo, sobre as palavras do Ricardo, sobre o guardanapo, a bolsa, a porta que se fechou. Contei sobre os anos de comentários de Fernanda, sobre as exclusões, sobre a confraternização para a qual eu não fui convidada na minha própria empresa. Contei sobre a noite em que meu filho riu do meu sobrenome num documento sem saber que estava rindo da fundadora. Eduardo ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu muito longo. Depois tirou os óculos, esfregou os olhos e disse, com uma voz que tremia de indignação contida: Dona Aparecida, meu pai sempre disse que a senhora era a pessoa mais forte que ele conheceu na vida. E eu nunca entendi completamente o que ele queria dizer. Agora eu entendo. Eu agradeci, mas não estava ali para receber elogios. Estava ali para comunicar uma decisão. Olhei para Eduardo nos olhos e disse: eu vou me afastar do conselho. Vou vender minha participação. Quero que seja feito de forma justa, transparente, com todos os trâmites legais. E quero que o Ricardo saiba, não por vingança, mas porque ele precisa entender que as pessoas que ele menospreza podem ser exatamente as pessoas que sustentam o chão onde ele pisa. Eduardo tentou me convencer a ficar. Disse que a empresa precisava de mim, que meu nome era parte da história daquele grupo, que seu Monteiro não ia querer isso. Eu respondi que seu Monteiro, onde quer que estivesse, ia entender, porque ele me conhecia. Sabia que quando eu tomava uma decisão, era definitiva. Eduardo respirou fundo, assentiu com a cabeça e disse: então vamos fazer isso direito. Passamos a manhã inteira organizando. Chamamos o advogado da empresa, o contador, o diretor financeiro. Eu expliquei minha posição, apresentei minha proposta de venda das cotas, discutimos prazos e valores. Tudo profissional, tudo documentado, tudo dentro da lei. Minha participação no grupo era de 28%, um número que, traduzido em dinheiro, faria qualquer pessoa repensar cada palavra que já disse para mim. No final da manhã, quando todos já tinham saído da sala, Eduardo me olhou e perguntou: a senhora quer estar presente quando eu falar com ele? Eu pensei por um momento. Uma parte de mim queria. Queria ver o rosto do meu filho quando descobrisse. Queria olhar nos olhos dele e dizer, sem palavras, tudo o que havia engolido durante anos. Mas outra parte de mim, a parte que Dona Zilda criou, sabia que a verdadeira força não está na confrontação. Está na dignidade de não precisar provar nada para ninguém. Eu disse: não, Eduardo, você fala com ele. Eu já disse tudo o que precisava dizer quando levantei daquela mesa ontem. Saí da sala do conselho por volta do meio-dia. Desci pelo elevador, atravessei o saguão, passei pela porta de vidro e senti o sol do meio-dia no rosto. E pela primeira vez em 30 anos, eu saí daquele prédio sem carregar o peso do segredo. Ele não era mais meu para guardar. O que aconteceu depois, eu soube por Eduardo, que me ligou naquela mesma noite. E cada detalhe que ele me contou ficou gravado na minha memória como se eu tivesse estado ali. Era 3:30 da tarde, quando a secretária de Eduardo ligou para o ramal do Ricardo. Disse que o CEO precisava falar com ele, assunto urgente na sala do conselho. Ricardo estranhou. Em 7 anos de empresa, ele nunca tinha sido chamado àquela sala. Gerentes não subiam ao 4º andar. Aquele andar era território da diretoria, do conselho, de gente que ele só conhecia de nome em e-mails corporativos. Ele ajeitou a gravata, pegou um caderno por instinto e subiu pelo elevador. Eduardo me contou que quando as portas se abriram no 4º andar, Ricardo hesitou antes de sair. Olhou para os 2 lados do corredor, como quem não sabe exatamente para onde ir. A secretária o guiou até a porta da sala de reuniões. Ricardo entrou e viu Eduardo sentado na cabeceira da mesa. Cumprimentou o chefe com aquela formalidade nervosa de quem não sabe o que esperar. Eduardo pediu para ele sentar, ofereceu água. Ricardo aceitou. E Eduardo notou que a mão dele tremia levemente quando pegou o copo. Eduardo começou falando sobre a empresa. Sobre a história do grupo, sobre o legado do pai dele,
sobre as pessoas que construíram aquela holding, quando ela não era nada além de um galpão com 3 caminhões. Ricardo ouvia atento, sem entender aonde aquilo ia chegar. Então, Eduardo disse algo que mudou a expressão do meu filho por completo. Ricardo, uma das nossas conselheiras fundadoras está se desligando do grupo. É alguém que está conosco desde o início. Alguém que tem 28% de participação societária. Alguém sem quem essa empresa simplesmente não existiria. Ricardo franziu a testa. 28%. Ele sabia o que isso significava. Sabia o tamanho desse número. Perguntou quem era, com aquele tom de quem já está calculando como isso ia afetar o próprio setor, a própria carreira, a própria vida. Eduardo não respondeu com palavras. Se levantou da cadeira, caminhou até a parede onde estavam as fotos dos fundadores e conselheiros e parou diante de um quadro específico. Fez um gesto com a mão, um gesto simples, quase gentil, como quem apresenta uma pessoa que merece ser conhecida. E disse apenas: "É ela." Ricardo se levantou, caminhou até a parede e olhou. Eduardo me contou que o que aconteceu nos segundos seguintes foi algo que ele nunca vai esquecer. Disse que viu o rosto do meu filho mudar em etapas, como se cada camada de certeza que ele tinha sobre o mundo estivesse sendo arrancada uma por uma. Primeiro veio a confusão. Ele olhou para a foto e não entendeu, ou não quis entender. Depois veio o reconhecimento. Os olhos dele se arregalaram, a boca abriu levemente, a cor sumiu do rosto. E, por último, veio algo que Eduardo descreveu como o momento mais desconfortável que ele já presenciou numa sala profissional: o entendimento. Ricardo ficou parado diante da minha foto por quase 1 minuto inteiro sem dizer nada. 1 minuto de silêncio absoluto, desses que parecem durar uma vida. Eduardo disse que podia ouvir a respiração dele ficando mais pesada, mais rápida. As mãos dele estavam tremendo visivelmente. E então ele disse, quase num sussurro, como se estivesse falando consigo mesmo: "Não é possível. Não é possível." Eduardo confirmou. Disse que sim, Aparecida Novaes de Souza, sócia fundadora, membro do conselho de administração, era minha mãe, a mãe dele. A mesma mulher que ele tinha chamado de velha aposentada, na frente dos próprios filhos no dia anterior. Ricardo se sentou, não na cadeira, mas na borda da mesa, como se as pernas não aguentassem mais o peso do próprio corpo. Ficou olhando para o chão, para as próprias mãos, para a parede, para qualquer lugar que não fosse os olhos de Eduardo. E então começou a fazer perguntas. Perguntas que saíam atropeladas, uma em cima da outra, como se o cérebro dele estivesse tentando reconstruir 30 anos de história em 5 minutos. Desde quando? Desde o início. Ela nunca falou nada? Nunca. Todo mundo sabia? Só seu Monteiro e eu. Por que ela nunca me contou? Isso, Eduardo disse, era uma pergunta que só eu podia responder. Eduardo contou que, nesse momento, Ricardo cobriu o rosto com as 2 mãos e ficou assim por um tempo. Não chorou, pelo menos não de forma visível. Mas quando tirou as mãos, seus olhos estavam vermelhos e suas feições tinham mudado. Era como olhar para um homem que acabou de acordar de um sonho e descobriu que o mundo real é completamente diferente do que ele imaginava. Ricardo perguntou se eu estava ali, no prédio. Eduardo disse que não, que eu já tinha ido embora. Meu filho perguntou se podia ir embora também. Eduardo disse que sim, que tomasse o tempo que precisasse. Ricardo se levantou, caminhou até a porta e, antes de sair, parou. Virou para trás e olhou mais uma vez para a minha foto na parede. Eduardo disse que ele ficou ali parado por uns 10 segundos, olhando para aquela imagem como quem olha para alguém que está vendo pela primeira vez, e então saiu sem dizer mais nenhuma palavra. Naquela noite, Ricardo apareceu no meu apartamento. Eu já esperava. Já sabia que ele viria. Quando abri a porta, vi um homem que eu não reconhecia. Não o Ricardo arrogante do almoço de domingo. Não o gerente que achava que sabia tudo sobre logística. Era um homem perdido, com os olhos vermelhos, a gravata frouxa, o cabelo despenteado como se tivesse passado as mãos nele dezenas de vezes durante a tarde. Ele entrou e ficou parado no meio da sala, sem saber o que fazer com as próprias mãos. Eu fechei a porta, fui até a cozinha e coloquei água para esquentar.
Peguei 2 xícaras, coloquei o pó de café no coador de pano e comecei a preparar o café em silêncio. O mesmo ritual de sempre. O mesmo café que eu fazia desde que ele era menino. Ricardo ficou me olhando preparar o café como se estivesse me vendo fazer aquilo pela primeira vez. E talvez estivesse. Talvez fosse a primeira vez que ele realmente me via. Não a mãe que cozinhava no domingo. Não a velha que pegava ônibus. Mas a mulher. A pessoa. A Aparecida inteira, com tudo que eu era e tudo que eu tinha construído. Quando serviu o café, ele segurou a xícara com as 2 mãos, como fazia quando era criança, e eu dava leite quente para ele nas noites frias. E finalmente falou. A voz saiu rouca, quebrada, como se cada palavra custasse um esforço enorme. Mãe, por que você nunca me contou? Eu sentei na cadeira da cozinha, tomei um gole do meu café e olhei para o meu filho. Olhei com calma, sem raiva, sem mágoa, sem triunfo. Olhei com a serenidade de quem esperou 30 anos por aquele momento e não ia desperdiçá-lo com pressa. E respondi, porque você nunca perguntou, filho. Em 30 anos, você nunca perguntou quem eu era além de sua mãe. Nunca quis saber o que eu fazia, o que eu pensava, o que eu sonhava. Você decidiu quem eu era sem nunca ter se dado ao trabalho de me conhecer de verdade. O silêncio que veio depois daquelas palavras encheu o apartamento inteiro. Ricardo colocou a xícara na mesa, abaixou a cabeça e, pela primeira vez desde que era um menino de 9 anos perguntando se o pai ia voltar, eu vi meu filho chorar. Mas eu não fui até ele. Não abracei, não consolei, não disse que estava tudo bem, porque não estava. Não estava tudo bem havia muito tempo. E fingir que estava, naquele momento, seria trair tudo que eu tinha enfrentado para chegar ali. Fiquei sentada na minha cadeira, tomando meu café, ouvindo meu filho chorar na minha cozinha, e enquanto o som dele preenchia o silêncio do meu apartamento, eu olhei pela janela e vi as luzes da cidade se acendendo, uma por uma, como faziam toda noite. E pensei em Dona Zilda. Pensei no que ela diria se me visse ali, e tive certeza de que ela diria apenas: "Está vendo, minha filha? Você não precisava gritar. Bastava ser quem você é." Ricardo ficou na minha cozinha naquela noite por quase 1 hora. Eu não contei os minutos, mas senti cada um deles. Depois que chorou, ele ficou em silêncio por um bom tempo, com as mãos ao redor da xícara de café que já tinha esfriado. Eu também não falei. Deixei o silêncio fazer o trabalho dele, porque certas verdades precisam de espaço para caber dentro de uma pessoa. Em algum momento, ele levantou a cabeça, me olhou e disse com uma voz que parecia vir de muito longe: "Mãe, eu trabalhei 7 anos naquela empresa. 7 anos passando pela fachada todo dia, lendo aquele nome, Monteiro e Novaes, sem nunca ligar os pontos." Ele fez uma pausa longa, como se estivesse ouvindo suas próprias palavras pela primeira vez. "Eu sou burro, mãe. Eu sou burro." Eu respondi que ele não era burro, que ele simplesmente nunca tinha olhado para mim com a intenção de me enxergar, e que isso, infelizmente, não era só culpa dele. Era culpa de um mundo que ensina as pessoas a medirem valor por aparência, por cargo, por barulho, e que eu, sendo silenciosa, sendo discreta, sendo simples, nunca coube nos critérios que ele aprendeu a usar. Ele perguntou se eu podia perdoá-lo. Eu disse que perdão não era algo que se dava de uma hora para outra, como quem entrega um presente. Que perdão era um processo, e que naquele momento eu não sabia dizer onde eu estava nesse processo. Mas disse também que eu o amava, que nunca tinha deixado de amá-lo, nem por um segundo, que o amor de mãe é assim, teimoso, insistente, às vezes até inconveniente, mas que amor sem respeito é um vaso sem água. 1 hora, a flor seca. Ricardo assentiu com a cabeça, colocou a xícara na pia, como eu sempre ensinei, e caminhou até a porta. Antes de sair, ele parou, virou e disse: "Eu vou consertar isso, mãe." Eu respondi apenas: "Não conserte por mim, filho. Conserte por você." Ele saiu. A porta fechou. E eu fiquei sentada na cozinha, com o cheiro do café ainda no ar, olhando para as 2 xícaras sobre a mesa. Uma cheia, uma vazia. E pensei que talvez fosse assim mesmo. Às vezes a gente precisa esvaziar para poder encher de novo.
As semanas que se seguiram foram silenciosas, mas cheias de movimento. A venda da minha participação no Grupo Monteiro em Novais foi concluída em pouco mais de 2 meses. Eduardo cuidou de tudo com a delicadeza que o pai dele teria. Advogados, contadores, auditores, tudo dentro da lei, tudo documentado, tudo transparente. Quando assinei o último papel e recebi a transferência, olhei para aquele número na tela do banco e senti uma coisa estranha. Não era alegria. Não era triunfo. Era encerramento. Como fechar a última página de um livro que você escreveu durante décadas. O dinheiro era muito mais do que eu precisaria para viver confortavelmente pelo resto dos meus dias. Mas eu não queria conforto. Eu queria propósito. E eu sabia exatamente qual era. Liguei para Eduardo e pedi que ele me indicasse um advogado especializado em fundações educacionais. Em 3 semanas, com a ajuda de profissionais sérios, criei a Fundação Dona Zilda, em homenagem à minha mãe. A mulher que nunca leu uma página sequer, mas que plantou dentro de mim a semente que deu fruto a tudo. A fundação tem um objetivo simples: oferecer bolsas de estudo e apoio para mulheres acima de 30 anos que querem retomar os estudos. Mulheres que largaram a faculdade para cuidar dos filhos. Mulheres que nunca tiveram chance de terminar o ensino médio. Mulheres que, como eu um dia fui, acordam de madrugada com o peito apertado, sem saber como vão pagar as contas do mês seguinte. No dia da inauguração, eu coloquei uma foto da minha mãe na parede da sede. Uma foto antiga, em preto e branco, de quando ela era jovem. Uma mulher de olhos firmes, mãos calejadas, sorriso discreto. Embaixo da foto, mandei gravar uma placa com as palavras dela. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Quando vi aquela frase na parede, chorei. Chorei de um jeito que eu não chorava havia anos. Porque finalmente, depois de tanto tempo, a voz da minha mãe tinha encontrado um lugar onde podia ser ouvida para sempre. Seu Monteiro soube da fundação. Eduardo contou para ele. Mesmo afastado da empresa, vivendo tranquilo na casa dele em Jundiaí por questões de saúde, ele fez questão de me ligar. A voz dele estava mais fraca, mais lenta, mas o sorriso eu conseguia ouvir pelo telefone. Ele disse: Aparecida, a senhora é a melhor coisa que já aconteceu naquela empresa, e agora vai ser a melhor coisa que vai acontecer na vida de muita gente. Eu agradeci e disse que nada daquilo teria existido se ele não tivesse me dado uma chance naquele galpão 30 anos atrás. Ele riu e respondeu: Eu não dei chance nenhuma. Eu tive sorte de encontrar a senhora. Desliguei com o coração cheio. As consequências para Ricardo na empresa vieram de forma natural, sem que eu movesse um dedo. Quando a notícia da minha saída se espalhou internamente, as pessoas começaram a conectar os pontos. O sobrenome Novais, o gerente de operações com o mesmo sobrenome. Os funcionários mais antigos, aqueles que se lembravam de mim visitando a empresa nos primeiros anos, confirmaram. E, de repente, todos sabiam. Ninguém disse nada diretamente para o Ricardo, pelo menos é o que Eduardo me contou. Mas o olhar das pessoas mudou. Nos corredores, nas reuniões, no refeitório. As pessoas o tratavam com educação, mas havia algo diferente no ar. Uma distância que não existia antes. Um desconforto silencioso que ele sentia, mas não conseguia nomear. Eduardo disse que Ricardo passou a chegar mais cedo e sair mais tarde, como se estivesse tentando provar alguma coisa. Mas provar para quem, ele mesmo não sabia. Fernanda nunca mais me procurou. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem uma visita. Ricardo me contou, semanas depois, que ela teve dificuldade para lidar com a situação, que se sentia envergonhada, que não sabia como me encarar. Eu entendi. Quando você passa anos diminuindo alguém e descobre que essa pessoa sempre foi maior que você, a vergonha é inevitável. Não senti satisfação com isso. Nem mágoa. Senti apenas uma constatação fria. Ela nunca me conheceu porque nunca quis me conhecer. E agora que a verdade estava ali, não sabia o que fazer com ela. Mas a pessoa que mais me surpreendeu nessa história não foi Ricardo, não foi Fernanda, não foi Eduardo, foi Gustavo, meu neto mais velho, 14 anos, aquele menino calado que abaixava os olhos quando a mãe falava mal de mim. Aquele que me dava abraços apertados quando ninguém estava olhando.
Gustavo apareceu sozinho no meu apartamento numa tarde de sábado, 3 semanas depois que tudo aconteceu. Eu estava na varanda, regando as plantas que tinha comprado para enfeitar o espaço, quando a campainha tocou. Abri a porta e dei de cara com ele. Alto para uma idade, magro, com aquele rosto sério que parecia carregar pensamentos demais para um menino de 14 anos. Ele estava sozinho, tinha vindo de ônibus, sem avisar ninguém. Eu o fiz entrar, preparei um suco, coloquei uns biscoitos na mesa. Ele sentou e ficou em silêncio por um tempo, olhando para as próprias mãos, do mesmo jeito que o pai fazia quando não sabia por onde começar. E então, ele disse algo que me tirou o chão debaixo dos pés. Vovó, eu sempre soube que tinha alguma coisa diferente na senhora. Eu olhei para ele sem entender. Ele continuou. Eu prestava atenção. Quando a senhora falava sobre a empresa do papai, a senhora falava diferente de todo mundo. A senhora sabia coisas que a mamãe não sabia, que o papai às vezes não sabia. E eu ficava pensando, como é que uma pessoa que todo mundo diz que não entende nada sabe tanto assim? Meus olhos encheram de água. Aquele menino, com 14 anos, tinha enxergado o que ninguém mais enxergou. Ele continuou, agora com a voz um pouco trêmula. E quando eles riam da senhora, quando a mamãe fazia aqueles comentários, eu ficava com tanta raiva por dentro que não sabia o que fazer. Mas eu era criança, vovó. Eu não sabia como defender a senhora. Eu segurei a mão dele, uma mão grande para a idade, um pouco áspera, quente, e disse que ele não precisava ter me defendido, que eu era adulta, que era minha responsabilidade me proteger, não dele. Mas que saber que ele enxergava, que ele se importava, significava mais do que ele podia imaginar. Gustavo me olhou nos olhos, com uma maturidade que não combinava com os 14 anos, e disse: quando eu crescer, vovó, quero ser igual à senhora. Não igual ao papai, igual à senhora. Alguém que constrói as coisas em silêncio e não precisa ficar se mostrando para ninguém. Eu não consegui segurar. Chorei. Chorei na frente do meu neto, sem vergonha, sem tentar esconder. Porque aquelas palavras, vindas daquele menino, foram o reconhecimento mais honesto e mais puro que eu recebi em toda a minha vida. Não veio de um contrato, não veio de um conselho de administração, não veio de um número numa conta bancária. Veio de um menino que olhou para a avó e viu o que ela realmente era. Gustavo ficou a tarde inteira comigo. Mostrei fotos antigas, contei histórias dos primeiros anos da empresa, falei sobre seu monteiro, sobre o galpão, sobre as notas fiscais amassadas e o caderninho dividido com o pai dele. Ele ouviu tudo com uma atenção que eu nunca vi em nenhum adulto. No final da tarde, quando foi embora, me deu um abraço longo, apertado, daqueles que dizem tudo sem precisar de uma palavra. Na porta, virou e disse: Vovó, a senhora pode me ensinar sobre números? Sobre aquilo que a senhora faz, de olhar e enxergar o que ninguém vê? Eu sorri e respondi que sim, que ia ser um prazer. Valentina também voltou à minha vida, do jeitinho dela. Ricardo passou a trazer os dois para me visitar nos fins de semana. Ela entrava correndo, me abraçava, perguntava se tinha brigadeiro. E eu sempre tinha. Porque aquela menina era a prova de que o amor, quando é puro, não precisa de explicação. Hoje, enquanto conto essa história, 6 meses se passaram desde aquele domingo de maio. Estou sentada na varanda do meu apartamento, com um café na mão e o barulho da cidade ao longe. A bolsa de couro marrom está pendurada no gancho da entrada, a mesma de sempre, porque eu não troco o que é meu por causa da opinião de ninguém. Ricardo e eu nos falamos com mais frequência agora. Não é a relação que era antes e talvez nunca volte a ser, mas é uma relação honesta. E honestidade, para mim, vale mais do que qualquer ilusão de harmonia. Ele está aprendendo a me ver. Está demorando, como tudo que é verdadeiro demora. Mas está acontecendo. A Fundação Dona Zilda já concedeu as primeiras bolsas. 12 mulheres. 12 histórias parecidas com a minha. 12 pares de olhos que brilham quando alguém diz para elas: você é capaz. Toda vez que vou à sede e vejo a foto da minha mãe na parede, digo baixinho para ela: a senhora venceu, mãe. A senhora venceu. Vocês sabem, eu passei a vida inteira construindo coisas em silêncio. Construí uma empresa sem que ninguém soubesse. Construí uma fortuna sem gastar um centavo a mais do que precisava.
Construí uma resistência que aguentou décadas de desrespeito sem se partir. Mas a coisa mais importante que eu construí não está em nenhum contrato social, não está em nenhuma conta bancária, não está em nenhuma parede de diretoria. A coisa mais importante que eu construí foi a coragem de me levantar daquela mesa. Porque no fim das contas, o dinheiro vai e vem. Os cargos mudam. As empresas passam de mão em mão. Mas a dignidade, quando você decide que ela é inegociável, ninguém mais tira de você. Ninguém. Eu não conto essa história para que vocês sintam pena de mim. Conto para que olhem ao redor. Olhem para a mãe de vocês, para a avó, para aquela mulher silenciosa que cozinha no domingo, que lava a louça sem reclamar, que sorri quando deveria chorar. Olhem para ela. Perguntem quem ela é. Não quem ela é para vocês, mas quem ela é para ela mesma, porque eu garanto, ela tem uma história que vocês nem imaginam. E talvez ela esteja esperando há anos que alguém simplesmente pergunte. Minha mãe dizia que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Eu acrescento. Dignidade também. E silêncio, quando escolhido com sabedoria, é a voz mais alta que existe. Me chamo Aparecida Novaes de Souza. Tenho 66 anos, e essa foi a minha história. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.